Introdução às 7 igrejas aqui de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, verso 1. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Só até aí, tá bom, olha para cá, por favor. Os capítulos 2 e 3 aqui do livro de Apocalipse irão falar a respeito das 7 igrejas da Ásia, e como eu falei, hoje eu vou dar uma visão panorâmica, para que a partir da semana que vem nós possamos ali, né, igreja por igreja. Há um segmento teológico encabeçado por um chinês cristão chamado Watchman Nee, cristão, claro, antes do regime socialista tomar conta da China. E esse Watchman Nee, ele tem interpretações totalmente fora do contexto histórico da Escritura. Eu cito ele porque, pelo menos no seminário, eu aprendi demais sobre ele e hoje eu vejo que eu aprendi errado. Isso é crescer no conhecimento, é você olhar para trás e falar, puxa, errei, preciso fazer o que é certo. Por exemplo, ele vai dizer que essas 7 igrejas aqui de Apocalipse são 7 períodos da igreja de Cristo. Começando com Filadélfia, como a igreja primitiva, e aí vai dando sequência. Não há nenhuma base bíblica ou teológica para se afirmar isso que ele diz. E a prova disso é que ele, por exemplo, a igreja de Sardes, ele diz que a igreja de Sardes é a igreja referente ao período da Reforma Protestante. Só que se nós formos chegar aqui, quando chegarmos na igreja de Sardes, veremos que a igreja de Sardes estava morta. Essa é a repreensão do Senhor sobre esta igreja, sendo que o período da Reforma Protestante foi o período que de fato a igreja reviveu. Então nós podemos já derrubar por terra essa tese de Watchman Nee. Nós veremos que o esboço aqui segue o mesmo, para todas as igrejas. Nós não acreditamos que cada igreja é um período da igreja de Cristo, mas que o que Deus repreende, elogia, todas as igrejas serve para nós hoje, para todas as igrejas, não apenas a nossa igreja local, mas para toda a igreja do Senhor. E veremos que segue-se um esboço. Por exemplo, Jesus se apresenta. Depois que ele se apresenta, ele faz elogios, faz repreensões e exortações finais, mostrando que a igreja precisa mudar. Faz promessas, então, dizendo, olha, se me obedecer, terão isso, se não me obedecer, serão punidos. Nós vemos que 2 igrejas aqui, destas 7, receberam apenas elogios. 2 igrejas foram apenas elogiadas. 4 igrejas receberam reprimendas, mas também receberam elogios. E uma igreja recebeu apenas repreensão, que é a igreja de Laodiceia. Foi duramente repreendida. E nós veremos que tem tudo a ver conosco hoje também, como igreja. Então eu quero passar alguns princípios. O primeiro é o seguinte, põe ali, por favor. O primeiro princípio, Deus julga o seu povo e depois julga o mundo. Lembrando o contexto de Apocalipse das últimas semanas. Apocalipse é uma antítese à morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo morreu com os braços abertos, em fraqueza, sendo zombado. Lembra que as pessoas diziam para ele, salvou a tantos, não salva a ti mesmo? Desce daí, então creremos em ti. Em Apocalipse nós vemos um outro Jesus sendo apresentado, mas um Jesus em poder e glória, que ele não está mais em fraqueza, virando provérbio de zombaria, mas nós vemos o nosso Senhor como rei, no seu trono, com um cetro na mão, julgando todas as nações, inclusive as igrejas. Por isso que a repreensão, que o julgamento começa pela igreja do Senhor, e depois ele vai julgar o mundo. Antes de anunciar o juízo, para aqueles que são fora da igreja, a repreensão primeiro vem para aqueles que estão dentro. Sim, primeiro para nós. É o que 1 Pedro vai dizer. 1 Pedro, capítulo 4, 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Olha o que Pedro está dizendo. O Senhor, ele começa a sua repreensão pelos da sua própria casa, pelos seus filhos. No capítulo 3, nós veremos que ele diz assim, olha, eu repreendo e disciplino quanto amo. Aqueles que eu amo, estes eu repreendo. Então, por causa disso, vocês devem se arrepender dos seus pecados, para que a repreensão não seja maior. E ele está falando dos filhos, de nós que somos cristãos.
Você percebeu? E via de regra é assim que acontece. Você está lá no serviço, você é crente e seu amigo é ímpio. Você se esforça para ser honesto, correto em tudo. Não dá uma pisada fora do trilho. Daí, de repente, vocês dois fazem a mesma coisa, cometem o mesmo erro. Parece que vem um raio e cai apenas na sua cabeça e nele não acontece nada. Daí você, mas por quê? É justamente por isso. A repreensão começa pelos filhos. Assim como um pai repreende o filho que ama, o pai não repreende os filhos dos outros, por mais que às vezes dá vontade, né? Mas o pai não repreende o filho dos outros. E toda repreensão que nós, que somos pais, se você é pai, você sabe como que é. Às vezes dói no nosso coração. Pegar uma cinta, um chinelo, uma vara e castigar os nossos filhos. Mas toda repreensão nós sabemos que é para o bem deles. É uma correção de rota para que eles se vejam livres do engano, livres do caminho errado. Fazemos isso não com alegria, mas com tristeza. Da mesma forma o nosso Senhor. A repreensão sobre os seus filhos é para correção. Para que nós venhamos de fato nos aprumar novamente. Sobre os ímpios não. O que a Escritura diz é que a repreensão de Deus sobre os ímpios, ela é final. De fato, para aniquilar. Essa é a palavra usada em Apocalipse. Eu sei que hoje em dia, né, com o Deus amor que existe no meio da cristandade, falar um Deus que aniquila é quase que uma heresia. Mas é isso que a Escritura vai dizer. No livro de Abacuque, diz a Escritura que o povo ficou durante anos ouvindo homens de Deus dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Jeremias, ele pregou não um ano, não 10, mas toda uma vida dizendo: arrependam-se dos seus pecados, voltem para Deus. Do contrário, a Babilônia virá e vai subjugar vocês, vai punir vocês. E aqueles homens não deram ouvidos ao homem de Deus. Então no livro de Abacuque nós vemos a colheita do povo de Deus por não ouvir repreensões segundo a palavra. Diz a Escritura que Deus levanta os babilônios. Deus os levanta. Assim como Deus, quando levanta Nabucodonosor e diz: eis aqui Nabucodonosor, meu servo. Percebe? Não é servo do capeta que estava punindo os crentes. Não, porque muitos crentes hoje, tudo que é coisa ruim que acontece é o quê? É o diabo. Não, às vezes é o próprio Deus mesmo, punindo. Então a Escritura diz em Abacuque: eis que suscita os caldeus, os babilônios, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura das terras. Eles não têm regras, eles fazem as suas próprias regras, eles são maus. E você lê relatos do que de fato os babilônios faziam, eram coisas absurdas, de cortar a língua das pessoas, de enfiar madeira ou outras coisas pelo orifício até sair pela boca. Um povo extremamente mau. Matava mulheres grávidas, serrava ao meio, enterrava pessoas, deixava com a cabeça apenas para fora e deixava ali, até a pessoa morrer lentamente. Assim eram os babilônios. E o que a Escritura diz é que Deus, para punir o seu povo, levanta esses homens perversos para castigá-los. Pastor, mas Deus pune só o seu povo? Não, claro que não. Depois ele pune também os babilônios, com certeza. Mas perceba, o castigo começa pela casa do Senhor. Em Apocalipse nós vemos constantemente essas profecias se cumprindo. Por exemplo, a igreja de Éfeso, a promessa é a seguinte: eu irei retirar o teu candeeiro. E no capítulo 1 deixa bem claro, candeeiro é a igreja. Eu vou retirar a igreja de vocês se vocês não me obedecerem. William Hendrickson, quando ele comenta a respeito deste texto, ele cita que de fato em Éfeso até hoje não há mais igreja cristã. Será que não é exatamente isso aqui que diz Apocalipse? Porque eles não foram submissos ao Senhor, não se arrependeram dos seus pecados. O que aconteceu com eles? Perderam. A igreja de Pérgamo, a promessa era que se eles não se arrependessem, o próprio Deus iria pelejar contra elas. Deus. Daí nós vemos o contexto da igreja em Pérgamo. Os romanos assolavam a eles. Os romanos incendiavam cristãos para que eles pudessem funcionar de iluminação para as ruas de Roma. O prazer, o final de semana dos romanos, sabe qual era? Não era o futebol, como nós gostamos. Mas era, vamos para o Coliseu fazer o quê? Ver crente ser devorado. Olha que programa legal, final de tarde, hein? 4 horas da tarde, vale a pena ver de novo, crente sendo comido. Este era o programa. E sabe o que Apocalipse diz? Não eram os romanos.
Era Deus pelejando contra o seu próprio povo. Por quê? Porque eles não se arrependeram. Então Deus diz: eu lutarei contra vocês. No versículo 11 aqui do capítulo 2, Deus diz assim: eu dei tempo a vocês. Eu fui paciente. Eu fui longânimo, de longo ânimo. Esperei. E vocês não me deram ouvidos. Perceba como isso aqui não se prende apenas ao tempo dos apóstolos, mas tem tudo a ver conosco. Aqui comigo, com você. Às vezes nós escutamos dezenas de convites dizendo: olha, você precisa mudar de vida, você precisa buscar o Senhor, você precisa se arrepender dos seus pecados. E não damos ouvido. E as coisas parecem que vão piorando, e a gente se pergunta: por quê? Ora, é o Senhor dando tempo para que nós venhamos a nos arrepender. Tempos de paz em nossas vidas não significa tempos em que Deus não esteja preocupado com o nosso pecado. Porque é isso que muitos pensam. Olha, eu estou vivendo uma vida errada, uma vida pecaminosa, mas está há tanto tempo, e o Senhor não faz nada, ou seja, o Senhor está sendo indiferente para comigo. Não há problema. Eles se esquecem que Deus, ele é longânimo, Ele nos dá uma chance, 2 e 3. É igual o cartão de crédito. Você começa a gastar lá no dia 1º. A fatura não vem no dia 2. Aí você gasta no dia 5, no dia 10, no dia 15, no dia 29. Nossa, até agora eu estou comprando tudo, não estou pagando nada. E se esquece que mais cedo ou mais tarde, ainda que atrase, mas a fatura vem. Com Deus também é a mesma coisa. Então, se você está vivendo deliberadamente em pecado e não tem acontecido nada com você, não é porque Deus está sendo indiferente com a sua vida, mas é Deus, em sua infinita graça e misericórdia, dizendo assim: estou te dando tempo, mas você precisa mudar. Do contrário, veremos que punições severas foram aplicadas ao próprio povo de Deus. Deus, ele não vê criminosos como vítimas da sociedade. Não. Deus não vê pecadores como vítimas do pecado. Simplesmente: eu pequei porque eu sou fraco, a carne é fraca. Ainda cita a Bíblia. Não é assim que muitos pecadores dizem? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, não quer colocar Deus na parede. Deus não tolera essas coisas. E mais cedo ou mais tarde, pode ter certeza, a repreensão virá. O segundo, põe ele, por favor, Vi. O segundo princípio: só Jesus conhece a nossa verdadeira realidade. Olha o versículo 9, você pode acompanhar comigo? Aqui ele está falando da igreja de Esmirna. Apocalipse 2:9. Conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas vocês são ricos. Ou seja, era uma igreja extremamente pobre, financeiramente falando. Mas ainda assim Jesus dizia: vocês podem não ter influência aqui na sociedade, vocês, igreja de Esmirna. O que é vocês? Quem conhece vocês? Quem conhece a gente aqui? Ninguém. Tem gente que nem... Às vezes, quando as pessoas me perguntam: você acha qual é a igreja? Eu falo da igreja de Resgatar. Da onde? De Pinda. Não conhece. Provavelmente a igreja de Esmirna estava no mesmo caminho. Ninguém a conhecia. Pobre. E diante dos homens. Ainda que nós, não apenas como igreja local, mas nós somos igreja do Senhor, individualmente, cada um de nós. Ainda que nós, como membros da igreja de Deus, neste mundo, sejamos insignificantes, sem influência nenhuma. O que importa é que Deus de fato conhece a realidade de cada um. A minha realidade, a sua realidade. Porque perceba, Deus diz assim para outra igreja: vocês são ricos, todavia são infiéis. Para a igreja de Esmirna é o contrário. Vocês são ricos para comigo por conta da fidelidade, mesmo em meio à tribulação, tentações, angústias, lutas e dificuldades. Vocês não negam a fé que vocês têm em mim. Vocês continuam fiel.
Lembra quando Lucas diz assim, o Senhor diz, né, que a vida de um homem, ela não consiste na fartura de bens que ele possui? O Senhor sabe, meu irmão, a realidade de cada um de nós. Não adianta nós passarmos uma propaganda enganosa para os outros, sendo que Deus conhece a nossa realidade. Perceba, quantas pessoas hoje em dia, elas parecem a igreja de Laodiceia. Depois o Senhor, quando vai falar sobre a igreja de Laodiceia, ele diz, olha, vocês se dizem ricos, mas vocês são pobres, miseráveis, cegos, nu. Mas diante da sociedade, nossa, vocês são joia. Todos aplaudem a vocês. Quantas igrejas não são assim? Quantas pessoas não são dessa forma? Elas passam uma imagem para os outros. Aquela imagem de que, olha, não há dificuldade alguma, de que não há tribulação, de que ela não passa um perrengue sequer, são afortunadas, mas no fundo são miseráveis. E você conhece pessoas assim? Pessoas que vivem de aparência. Eu, pelo menos, é difícil, às vezes, quando eu dou uma lida no Facebook ali, eu ver alguma pessoa, alguma mulher, só exemplo, mulher, nada contra, postando uma foto, lavando o fogão sujo, sem maquiagem, sem filtro. Isso aí não dá ibope. O legal é o quê? É passar uma imagem que não existe. Daí você olha a vida da pessoa numa rede social, você pensa, isso aqui que é felicidade, isso aqui que é alegria, gente. Só viaja, segunda está num lugar, terça no outro, quarta no outro. O que é isso? Comendo as melhores coisas. Daí quando você conhece, você vê, mas calma aí, não é a mesma pessoa da rede social. Rede social engana demais, né? Tinha uma moça uma vez, ela sempre comentava umas coisas minhas lá. Daí falou, vou à igreja. Ah, vai sim, venha receber você. Daí chegou, pastor, tudo bem, eu sou a fulana lá. Falei, qual? Aquela uma. Ah, mentira, não é nada. Eu sou. Nossa, vai ser a outra, gente. Por que você vem esculhambado para quê? Não falei isso, né? Por que você não vem igual você vem no Facebook, gente? Mas muitas pessoas são assim. Elas vivem apenas de aparência. Na mídia são influenciadores, sempre belas. Mas tudo não passa de máscaras. A vida é uma desgraça. Tira uma selfie com o maridão aqui, coisa mais linda. Desliga o celular, panela na cabeça e resolve o problema. Discussão atrás de discussão. Eu lembro certa vez, eu li uma matéria sobre uma grande artista da TV. Já saiu com os melhores homens em termos de beleza que este mundo já produziu, que o nosso Brasil já produziu. Mas olha a frase dela. Eu só queria ser amada. Ela encontrou muitos braços, muito prazer, muito status. Amor não encontrou. Pobre, cega e nu. Por isso a importância de nós nos avaliarmos. Será que nós também não estamos talvez seguindo o mesmo caminho da igreja de Laodiceia? De passarmos uma imagem para os outros, sendo que na verdade a nossa realidade é outra, totalmente diferente, porque Deus sabe o que você é e o que você aparenta ser. Portanto, isso é uma advertência. Advertência para aqueles que julgam as pessoas apenas de forma exterior, porque Deus conhece o interior, com certeza. E nós sabemos que neste mundo caído, infelizmente, por conta da nossa fidelidade, da nossa honestidade, não receberemos coroas de flores, a não ser no caixão, né? Mas o que receberemos são xingos, repreensões. Se você for um crente fiel a Deus, neste mundo perdido ao qual vivemos, não há a mínima possibilidade de você receber aplausos das pessoas, não há. Experimente. Experimente a ser fiel de verdade. Experimente você que é mulher casada, falar, na minha casa, quem governa é o meu marido, ele é o cabeça. Experimente. Nem por final de ano eles vão convidar você mais. Experimente, você que é homem, a falar que você não tem senha no celular, que você não fica de conversinha com nem irmãs da igreja, que você é fiel e não vê nada que seja de desagrado aos olhos do Senhor. Experimente.
Experimente falar lá na sua faculdade, lá na sua família, que você é fiel com o seu dízimo. Vamos ouvir, igual muitos irmãos que já ouviram. Tá indo para a igreja para dar dinheiro para pastor, não é? Experimente ser fiel neste mundo caído. Experimente se posicionar contra o feminismo. E se prepare para não cair uma pedra sobre sua cabeça, mas uma chuva de pedra. Experimente mostrar que você é um cristão genuíno diante de uma sociedade corrompida. Experimente um jovem, imagina, um jovem de 17 anos, falar assim: eu nunca beijei moça alguma. Hoje em dia tem que falar moça e moço, né? Eu nunca beijei ninguém. Eu estou me guardando para minha esposa. Manda um jovem de 17 anos falar no último ano do ensino médio, isso daí. Ele vira o extraterrestre da escola. Vai virar. Você quer o quê? Você quer ser cristão e ao mesmo tempo ser aplaudido pelo mundo? Esquece. Esquece. Então isso serve de advertência, mas também serve de ânimo. Ânimo para saber que Deus, de fato, Ele conhece a nossa vida. Que, ainda que diante dos olhos dos homens, nós não sejamos ninguém. Olha o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo termina a sua vida sem nada, sem bem algum. Para ser mais exato, ele tinha um pergaminho, um livro e uma capa. Ou seja, a teologia da prosperidade não funcionou para Paulo. Olha como o nosso Senhor Jesus Cristo terminou a sua vida. Olha como ele começou. Imagina Jesus Cristo chegando à Universal para dar testemunho. Imagina. Como começou a sua vida, meu rapaz? Eu nasci e meus pais me colocaram em uma manjedoura. Nossa, começou quebrado, hein? Nossa, totalmente, Senhor. Quebrado. E a sua infância, como que foi? Meu pai é carpinteiro. Mas com você vai ser diferente. Como que você terminou? Entre ladrões. Ainda que nesta vida nós sejamos provérbio de zombaria, devemos sempre lembrar que a nossa pátria não é esta. Ainda que vestimos sim as cores do nosso país, mas a nossa pátria é a celestial. É de lá que nós esperamos a nossa recompensa. Eu não sei se é verdade ou se é apenas um conto. Conta-se que uma vez um pastor missionário estava voltando, depois de anos em outro país, deixou sua família, estava voltando, e ansioso porque ele largou a sua igreja, largou a sua família, os irmãos, os parentes. E então, quando ele está voltando, o avião, na hora que ele começa a taxiar no aeroporto, ele vê várias pessoas esperando, com bexiga, com cartazes: seja bem-vindo. Ele fica feliz, dizendo: puxa, o Senhor honra os seus servos. Valeu a pena tudo isso que eu fiz. E então, ele fica por último para descer da aeronave. Só que dentro daquela aeronave estava o prefeito daquela cidade, toda aquela festa era para ele. Não tinha uma alma viva sequer para receber a ele. Ele então começou a esbravejar, ficar bravo com Deus, dizendo: por quê? Senhor, 3 anos te servindo. E o que eu recebo quando eu chego em casa? Nada. Então ele sente como se Deus falasse com ele em alta voz, dizendo: quem disse que você chegou em casa, meu filho? Essa daqui não é a sua casa. A sua casa é a casa celestial, é de lá que você vai receber a recompensa. É neste lugar que eu e você devemos esperar. Não é errado querermos avançar aqui, temos sim ter planos, mas você ficar mendigando recompensa das pessoas, às vezes seu marido, irmão, não percebe que você pintou o cabelo. Imagina, você fica angustiada, gente. Nossa recompensa vem do Senhor, dele nós teremos a recompensa. Terceiro, já estou encerrando. Terceiro princípio: dentro da mesma igreja temos pessoas fiéis e pessoas infiéis. Capítulo 2, verso 13. Olha o que vai dizer. Aqui é a igreja de Pérgamo. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel. Só começo. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservastes o meu nome e não negaste a minha fé. Aqui provavelmente é uma alusão
a cidade do imperador, porque havia o culto ao imperador. Então, provavelmente, essa daqui é a alusão que ele faz. No verso 14, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí homens que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Perceba, a mesma igreja de Pérgamo estava num lugar totalmente hostil para o cristianismo. Mas mesmo assim, havia pessoas honestas, pessoas fiéis ao Senhor. Mas também haviam pessoas infiéis. A igreja de Sardes, o Senhor começa repreendendo, depois ele elogia, ele ainda vai dizer, né, olha, mesmo vocês vivendo no lugar onde Satanás habita, hoje talvez escreveria essa carta para nós no Brasil, né? Aqui é o trono do capiroto, esse lugar que a gente vive. Mas ainda assim, ele diz, mesmo assim vocês conservaram a sua fé. Mas nessa mesma igreja, havia pessoas que viviam apenas de aparência. Eram crentes nominais, estavam lá quarta e domingo. Contribuíam, cooperavam com aquilo que podiam, mas não eram cristãos genuínos. Perceba, mesmo igrejas verdadeiras possuem erros. Se você vem para essa igreja esperando achar uma igreja perfeita, vá embora. Não é. Ainda que fôssemos, o dia que você chegou neste lugar, ela deixou de ser perfeita, porque você chegou. Não há igrejas perfeitas. Ele não está falando aqui de falsas igrejas. Perceba, não é carta às falsas igrejas. Não, são igrejas de Deus. Mas mesmo na igreja de Deus, existiam pessoas boas e pessoas ruins. Com exceção de Esmirna e Filadélfia, todas as outras foram repreendidas. Suponhamos que nós, aqui, suposição, sejamos como a igreja de Filadélfia, que só recebeu elogio. Ora, a partir do momento que nós achamos que somos irrepreensíveis, que só somos elogiados, acabamos de cair no caminho da arrogância e do orgulho. Pecar da mesma forma. O problema está justamente no cristão que acha que não tem defeito. Este talvez é o seu problema. Você se comparar é com o vizinho. É você olhar para você e dizer assim, eu sei que eu não sou tanta flor que se cheire. Ah, mas o meu vizinho é 10 vezes pior. Eu lembro uma vez, o comecinho da conversão é uma maravilha, né? A gente solta cada pérola. E eu estava no culto e o pastor falou, olha, você que quer entregar sua vida para Jesus, se arrepender dos seus pecados, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. E eu com aquela convicção de pecado enorme, de chorar, de soluçar, de enxergar de fato a podridão que há em mim. E eu estou ali, ajoelhado, chorando, estava igual Ana, não saía nem palavras da boca. Mas eu lembro que a frechinha de olho que eu abri do lado, eu vi um irmão também chorando ali. E eu conhecia a peça. Olha o que eu disse. Senhor, eu sei que eu sou pecador, mas isso aí é pior, hein? Puxa vida, esse ganha de mim, hein? Você percebe que o ser humano, até nesses momentos de contrição, ele consegue ser orgulhoso e arrogante? Precisamos aprender a nos enxergar. A arrogância é algo que faz parte do outro ser humano. Alguns muito, outros menos. Mas a partir do momento que você falar para mim, pastor, eu não sou arrogante. Seu arrogante. Começa. Lutamos com isso a cada dia. Devemos lembrar sempre de Provérbios. Hoje mesmo, meu filho estava em casa. E foi meu irmão lá. E meu filho estava tocando teclado, ensaiando. E o irmão aprendendo. Meu filho já chegou. Um dia você vai chegar nesse nível aqui, deixa eu. Começou a tocar a 9ª Sinfonia de Beethoven. Olha, rapaz. Eu falei, ô, moleque, se lembra de Provérbios que diz que sejam outros lábios que te elogiem, não os teus? Cuidado, rapaz. Lembra lá do maestro, acho que João Martins, né? Engruvinhou todos os dedos dele. Vai com graça. O ser humano, ele é assim. Essa é a natureza e é contra isso que nós temos que lutar a cada dia. É por isso que Paulo, ele converte santo, achando que é bom. E ele chega no final da sua vida. Perceba a frase que ele diz no final. Não é no começo. Porque no começo é normal, nos vemos como pecadores. Paulo chega no final da sua vida, depois de 3 viagens missionárias,
depois de ir a Roma, depois de levar o evangelho para todo canto, um homem santo, fiel a Deus, discípulo de Gamaliel, no final da sua vida ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, de que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. No final de sua jornada, Paulo disse: eu sou o principal dos pecadores. Nós não conseguimos falar isso nem no começo. Essa é a diferença de pessoas que conhecem a Deus de verdade. Lembra aquela oração de Davi? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, tu me sondas e me conheces. Devemos orar constantemente, porque pode ter certeza, há caminho mau. O que temos que fazer é orar para que o Senhor mostre e nos ajude a mudar. Se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mentiu, matou e adulterou, e nós? Vigiar. E para encerrar, põe o quarto ali, por favor, Vi. Para encerrar, o quarto princípio é o seguinte: das 7 igrejas, só 2 não receberam repreensão. Lembrando, isso aqui é o início da igreja. Havia um apóstolo vivo ainda. João estava vivo. Ou seja, podemos considerar aqui ainda como a era apostólica. Havia apóstolo vivo. Só que as pessoas têm normalmente uma imagem idílica da igreja primitiva. Em que sentido? Cara, a igreja primitiva era só amor, o pessoal repartia seus bens com todo mundo, não tinha problema nenhum na igreja, o pastor não ficava bravo, o pessoal chegando atrasado, os irmãos chegavam todos 7h30 no culto. Sabe que nem direta para vocês, né? Sabe, né? 7h30. Tem direta e indireta. Só que as pessoas pensam assim: mas a igreja primitiva era o céu na terra. Não havia erros. Até boas igrejas estão carregadas de erros e precisam melhorar a cada dia. Não se iluda. Das 7 igrejas, 5 foram repreendidas duramente. 5. Você acha que não tinha problema na igreja primitiva? Vamos um pouquinho mais para trás, então. Porque qual que é a desculpa de muitos para não frequentar a igreja? É porque a igreja hoje se perdeu. Eu queria fazer parte da igreja primitiva, porque lá não tinha esses BO que tem aqui. Quem disse? Leia a Escritura. Você vai ver que dependendo da igreja, nós aqui somos santos comparado com eles. Tinha muito problema, tinha muita dificuldade. Paulo briga com Silas. Eu começo por aí. 2 homens de Deus. Não de sair no tapa, né? Mas eles brigam. Em Atos capítulo 6, tem viúvas discutindo por conta de cesta básica. E se achando que é só no bazar daqui que dá briga, né? Eu que vou pegar roupa! Brigando por conta de cesta básica. Na igreja de Corinto, havia um caso de adultério na igreja. Não era um adultério comum. Um rapaz estava tendo um caso com a madrasta, pegando a mulher do pai. E os desigrejados como desculpa dizendo: não, se fosse a igreja primitiva eu faria parte. Tem certeza? Eles também tinham falhas. Na ceia, e na ceia era comida e bebida de verdade. Paulo repreende os irmãos, sabe por quê? Eles deixavam de comer em casa para comer na igreja, para matar a fome na igreja. A ceia que era com vinho, os irmãos saíam torto da igreja, bêbado. Essa é a igreja da época apostólica. Também havia falhas, claro, havia repreensão, disciplina. Agora, usar este argumento para tolerar o erro na igreja, para não haver disciplina, dizendo: a igreja primitiva também tinha vários erros. É um absurdo. Este cara que estava adulterando com a madrasta, Paulo diz assim: eu não estou aí, né? Escreve uma carta. Mas reuni vós e o meu espírito, e entregai o autor de tal infâmia a Satanás, para que o corpo seja destruído, mas para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha a oração de Paulo. Falar para o irmão: muda de vida, muda de vida, muda de vida. Não mudou? Calma aí, vamos reunir aqui. Senhor, envia o capeta para acabar com esse cara de uma vez. Fica atrasando o culto para você ver, eu vou orar assim. Cadê? Mas olha, havia disciplina, e disciplina dura. Paulo amou os irmãos de Corinto, mas excomungou pessoas. Este é o termo. Né? Hoje em dia, nós vemos: fulano foi convidado a se retirar da igreja.
Paulo diz assim: expulsai do meio de vós o autor de tal infâmia. Este é o verbo imperativo. Expulsai. A realidade daquelas 7 igrejas está presente na nossa também, pode ter certeza. Não somos em nada superiores a eles. Temos pessoas falhas. Temos pessoas que vivem de aparência. Temos pessoas que às vezes tropeçam, mas estão dispostos a buscar o Senhor. Esta é a igreja de Deus. Como já disseram, a igreja reformada está sempre se reformando. Assim somos nós. Devemos a cada dia mais buscar a Deus para que venhamos a melhorar pela graça do Senhor. Você não tem, meu irmão e minha irmã, que ficar se comparando com o irmão A ou o irmão B. Essa talvez seja a angústia de muitas pessoas, eles sempre se comparam com os outros. Mas você deve usar você mesmo como parâmetro. Olha você 6 meses atrás como você estava e olha você hoje. E perceba se tem realmente havido algum avanço na sua vida. Alguns irmãos avançam mais que outros, claro. Mas que Deus possa de fato nos dar graça de aprendermos a cada dia mais a palavra, de sermos cheios a cada dia mais do Espírito Santo e sermos mudados a cada dia, porque todos nós temos falha. Todos nós. Se eu for aqui falar para você, meu irmão, o currículo das minhas falhas, nossa, talvez você não volte domingo. Mas a cada dia eu falo: Senhor, me livra disso, me livra da impaciência, me livra da arrogância, do orgulho, da inveja. Oh Deus, eu preciso tanto da Tua graça, da Tua misericórdia. E é assim que nós precisamos fazer. Crescer no conhecimento do Senhor a cada dia, sermos cheios do Espírito Santo a cada dia, para que sejamos transformados e também recebermos elogios do Senhor. Amém, meus irmãos?